Título 7º. Da Administração Tributária. Capítulo 1º. Da Arrecadação e da Fiscalização. Artigo 106. A arrecadação tributária far-se-á, através de estabelecimentos bancários devidamente credenciados pela Secretaria da Fazenda e, excepcionalmente, através de funcionários com funções arrecadadoras. Parágrafo 1º. Por descumprimento de obrigações inerentes à função arrecadadora, os estabelecimentos bancários serão passíveis das sanções de advertência, suspensão ou exclusão, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções referidas no parágrafo anterior, ficam os estabelecimentos bancários sujeitos às seguintes multas, segundo dispuser o regulamento. Inciso 1º. 10% sobre o valor retido indevidamente, quando descumprido o prazo fixado para o recolhimento da receita estadual arrecadada, acrescida de correção monetária mensal por atraso superior a 1 mês. Inciso 2º. Até 100 unidades padrão fiscal, UPFIS/BA, quando descumpridas outras obrigações inerentes à função arrecadadora. Artigo 107. Compete à Secretaria da Fazenda a fiscalização e a arrecadação dos tributos estaduais. Parágrafo 1º. A função fiscalizadora será exercida pelos auditores fiscais, fiscais de renda e fiscais de renda adjuntos. Parágrafo 2º. A lavratura de autos de infração, com exigência de tributo, acréscimo e multa, é privativa dos auditores fiscais, fiscais de renda e fiscais de renda adjuntos. Artigo 108. Os livros fiscais e contábeis, bem como os documentos e demonstrativos comprobatórios dos lançamentos, são de exibição obrigatória aos agentes do fisco estadual. Parágrafo 1º. Independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, em caso de embaraço à fiscalização ou de desacato ao agente do fisco estadual, poderá o funcionário embaraçado ou desacatado requisitar o concurso da Polícia Civil ou Militar. Parágrafo 2º. No caso de recusa à exibição de livros e documentos assim como de obstáculo ao exame de mercadorias no estabelecimento, o funcionário fiscal poderá lacrar móveis e imóveis, onde possivelmente estejam guardados os documentos, livros e mercadorias, deixando com o contribuinte uma cópia do respectivo termo e diligenciando para que se faça a exibição por via judicial. Parágrafo 3º. Os condutores do mercadorias, qualquer que seja o meio de transporte, exibirão, obrigatoriamente, nos postos de fiscalização por onde passarem, a documentação fiscal respectiva, para efeito de conferência, independentemente de interpelação. Artigo 109. As mercadorias em situação irregular e os documentos fiscais inidôneos serão apreendidos pela fiscalização, com o fim precípio de documentar a infração cometida. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre os casos que autorizam a apreensão de mercadorias, livros e documentos e sua liberação. Parágrafo 2º. Tratando-se de mercadoria oriunda ou destinada a contribuinte regularmente inscrito, poderá este obter imediatamente a liberação da mercadoria, mediante assinatura de termo, cujo modelo será instituído em regulamento. Parágrafo 3º. Após os esclarecimentos, por escrito, do transportador, do proprietário ou do estabelecimento de origem, a mercadoria deverá ser liberada, desde que documentada a infração e lavrado competente auto contra contribuinte regularmente inscrito, contra o transportador ou contra ambos. Parágrafo 4º. Da apreensão será lavrado o termo, assinado pelo funcionário fiscal, pelo detentor ou transportador das mercadorias. Parágrafo 5º. Os bens podem ser depositados ou confiados à guarda do transportador, do estabelecimento de origem ou do proprietário das mercadorias, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 6º. Não sendo solicitada a liberação das mercadorias e não havendo pagamento ou impugnação do débito no prazo legal, proceder-se-á, o seu leilão,
ou sua doação, conforme o disposto em regulamento. Parágrafo 7º. Do produto do leilão, a Fazenda Estadual reterá apenas o valor suficiente para cobrir as despesas e o débito tributário, considerando-se desobrigado o devedor em caso de doação, se o valor arrecadado não foi suficiente ou se abandonou as mercadorias. Artigo 110. O fisco estadual poderá arbitrar a base de cálculo para a apuração do tributo devido, nos casos do artigo 26 desta lei, e quando não concordar, fundamentalmente, com os valores apresentados pelo contribuinte, para efeito de lançamento e pagamento do tributo. Artigo 111. Compete aos funcionários públicos estaduais, em exercício em serventias ou ofícios judiciais e extrajudiciais, fiscalizar a regularidade do pagamento de taxas e do ITBI, de referência aos atos por eles e perante eles praticados. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de sua ação fiscalizadora, os funcionários referidos no caput deste artigo ficam obrigados a facilitar à fiscalização estadual o exame de livros e documentos, bem como a fornecer, com prioridade, certidões e informações no interesse da arrecadação tributária do Estado. Parágrafo 2º. Os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário comunicarão à Procuradoria Fiscal qualquer irregularidade em prejuízo da arrecadação tributária estadual, detectada em autos e papéis que tramitarem na esfera judicial. Parágrafo 3º. Nas transmissões sujeitas à incidência do ITBI, na esfera judicial, cabe ao representante da Fazenda fiscalizar as avaliações dos bens imóveis e direitos a eles relativos, impugnando-as sempre que forem inferiores ao valor venal, com base em tabela baixada pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo 4º. O representante judicial da Fazenda Estadual fiscalizará o recolhimento de taxas na área do Poder Judiciário. Artigo 112. A autoridade fiscal, em casos excepcionais previstos em regulamento, poderá submeter o contribuinte ou responsável a regime especial de controle e fiscalização, inclusive quanto à forma e prazo de recolhimento do imposto.